bem-vindos ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui junto conosco. Hoje, para o nosso primeiro review. Hoje nós iremos começar a nossa série de reviews aqui no nosso canal. Iremos tratar de um clássico da literatura cristã, da introdução bíblica. Nós estamos falando do livro Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, de Norman Geisler e William Nix. Irmãos, sem sombra de dúvida, dentro do tema Introdução Bíblica, esse é o livro que não pode faltar, tanto para você, estudante inicial, aquele que está em nível médio, avançado, ou até mesmo um acadêmico. Então, não perca o que vamos tratar e falar. Iremos fazer uma apresentação, talvez não tão substancial ou minuciosa quanto o livro, mas aquilo que o livro tem para nos apresentar e nos oferecer, nós estaremos falando e apresentando para vocês. Esse material aqui, como já foi dito por mim, é do Norman Geisler e do William Nix, é da editora Vida. É um livro que tem aproximadamente ou em torno de 253 páginas. Ele aborda vários temas dentro desse contexto, dentro desse escopo de introdução bíblica, e você vai gostar muito daquilo que nós iremos tratar nesse nosso primeiro review. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, acione o sininho, deixe seu like, compartilhe para que você sempre receba as novidades que nós iremos tratar e abordar aqui no nosso canal. Então vamos conhecer essa preciosidade, Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós. Como já foi dito por mim, esse livro é de Norman Geisler e de William Nix. Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós. Esse livro é da editora Vida Acadêmica. Esse livro ele foi escrito no ano de 2006 pela primeira vez. A sua última reedição foi 2012. Quando eu adquiri ele em 2013. Esse livro ele tem me acompanhado desde então, quando fiz meu seminário de teologia. Então, foi indicado por um professor, e dentro desse tema, eu digo para vocês que é um dos melhores livros que nós temos como introdução bíblica, ou de introdução bíblica. Conteúdo ou sumário do livro, ele já começa com as seguintes colocações ou com os seguintes temas a qual o livro irá abordar. Primeiro, o caráter da Bíblia. Segundo tema, a inspiração ou a natureza da inspiração. A inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento, as evidências da inspiração, as características da canonicidade, o desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento. Também vai trabalhar com o desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, a extensão do cânon do Novo Testamento, as línguas e os materiais da Bíblia, os principais manuscritos, outros testemunhos que apoiam o texto bíblico, o desenvolvimento da crítica textual, a recuperação do texto bíblico, a tradição e as Bíblias aramaicas, síricas e afins, as traduções gregas e afins, as traduções latinas e afins, as primeiras traduções em inglês e as traduções bíblicas em inglês moderno e a Bíblia em português. Então, esse é o sumário deste material. Já no primeiro capítulo, nós vemos aqui a questão do caráter da Bíblia. O autor aqui, o William Nix e o Norman Geisler, eles vão tratar do caráter da Bíblia, como a Bíblia ela foi formada, qual o seu caráter de inspiração e etc. Ó, o tema principal aqui, o caráter da Bíblia. A gente vai ver aqui os subtópicos, as estruturas da Bíblia, quantas partes a Bíblia tem, os dois testamentos da Bíblia. Aqui ele nos apresenta o Antigo Testamento, da forma que ele é dividido tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã. Aqui a divisão que eles vão nos apresentando aqui é o que está na Bíblia cristã. Aqui a gente vai ver o Pentateuco, os livros de poesia. Aqui nós vemos os livros históricos, os profetas, os evangelhos, história, epístolas e profecia, que seria o Apocalipse
no Antigo Testamento. Aqui ele vai já nos apresentar a Bíblia na divisão da Bíblia hebraica, com o Torá, Nabim ou Navim e Ketuvim. Aqui Torá, os 5 livros da lei. Aqui a gente vai ver os profetas. Vamos ter aqui como profetas anteriores e profetas posteriores. Aqui nós vemos os livros poéticos, os rolos e os livros históricos. Aqui entra Daniel, Crônicas, Neemias e Esdras nos livros históricos. Então, nós vemos aqui uma colocação interessante que ele faz com relação a essa questão da Bíblia. A Bíblia no Antigo Testamento é lei, história, poesia e profecia. Então, a gente pode entender que é a fundação da chegada de Cristo, o fundamento da chegada de Cristo, a preparação da chegada de Cristo, o anelo pela chegada de Cristo, a certeza da chegada de Cristo seriam as profecias. Já no Novo Testamento, o Evangelho é a manifestação de Cristo, Atos, a propagação de Cristo, Epístolas, interpretação e aplicação de Cristo, e Apocalipse, a consumação de Cristo. Aqui nós vemos o caráter da Bíblia. Ele vai trabalhar com outros tópicos e subtópicos dentro desse mesmo contexto. Também nós vemos aqui a inspiração ou a natureza da inspiração. Ele vai trabalhar com as ideias, as várias teorias a respeito da inspiração. Nós vamos conhecer aqui a questão da ortodoxia, do modernismo. A Bíblia contém a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui a questão do ditado verbal, ou do conceito de inspiração, conceito de iluminação, conceito de intuição, na verdade. A neo-ortodoxia, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Isso aqui já entra mais dentro de um contexto liberal. Eles vão falar aqui de Calbart, de Bultmann e tantos outros que o Emil Brunner, que também pensava dentro desse contexto aqui de encontro pessoal com a palavra de Deus, tanto ele quanto o Barth, e a desmitização da Bíblia. A Bíblia ela tem somente contos, era já a ideia de Bultmann aqui. O ensino da Bíblia a respeito da inspiração, também um outro tópico que o autor aborda, o que a Bíblia fala a respeito da sua própria inspiração. Como vocês podem ver aqui, só com uma questão de adendo a esse livro, ele já está bem riscado, porque eu estudei algumas vezes. Então aqui a inspiração do Antigo Testamento, o que a Bíblia fala da inspiração, como ela reivindica para si a inspiração tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O Antigo Testamento, na qualidade de texto profético, nós vemos aqui também reivindicações específicas do Antigo Testamento a favor da sua inspiração, a inspiração da lei de Moisés, a inspiração dos profetas, a inspiração dos escritos, e assim sucessivamente. Nós vemos aqui também a inspiração do Novo Testamento, a promessa de Cristo a respeito da inspiração. Nós vemos aqui a promessa de Cristo reivindicada pelos discípulos. Nós vamos ver também aqui o apoio à reivindicação da inspiração do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na verdade, e tantos outros temas que abordam essas duas grandes porções da Bíblia. A evidência da inspiração bíblica, explicação bíblica da inspiração. Então, o que a Bíblia fala sobre a inspiração, como a Bíblia explica essa inspiração. Aqui, um texto interessante aqui, a palavra inspiração significa sopro por Deus, ou soprado por Deus. Então, a gente vai ver aqui algumas colocações dentro do contexto original e vão nos levar a entender essa questão da evidência da inspiração. Nós vamos ver também aqui a questão dos livros não canônicos, que seriam os deuterocanônicos ou os pseudepígrafos, as línguas originais, a importância das línguas nas escritas. Nós vamos ver aqui também o desenvolvimento da língua escrita. Nós vamos encontrar aqui grandes porções aqui que tratam dessa questão linguística e etc. Os principais manuscritos, aqui os manuscritos do Antigo Testamento, texto massorético, vai falar
sobre o texto maçorético, como eles foram achados, Código de Alepo, Código de Leningrado e tantos outros códices e manuscritos e etc. Os rolos do Mar Morto foram encontrados por beduínos no ano 1948, na região de Qumran, em Israel. Os manuscritos do Novo Testamento, os papiros, os nunciais e etc. Nós vamos ver aqui o Códice Efranita, Códice de Alexandria e outros materiais que vão nos dar essa ideia, ou pelo menos te aguçar a pesquisar mais sobre o tema ou sobre o assunto. E aqui no 13º capítulo, outros testemunhos que apoiam o texto bíblico, os papiros não bíblicos, que vão falar a respeito da Bíblia. A gente vai ver aqui alguns dos que foram encontrados dentro do contexto aí da arqueologia, homens que são citados na Bíblia, onde a arqueologia encontra informações desses homens, e esses homens são, querendo ou não, comprovados pela própria escritura e etc. O desenvolvimento da crítica textual, a autocrítica, aquilo que tenta desmistificar tanto o contexto do Novo quanto do Antigo Testamento. A baixocrítica é a defesa da fé em si, ou a defesa do texto original. Nós vamos ver aqui o desenvolvimento histórico da crítica textual e vamos passar pelos períodos e etc. de seu desenvolvimento, até desembocar dentro do contexto onde nós estamos vivendo, ou até mais próximo possível. A recuperação do texto bíblico também é um trabalho da crítica textual, hoje só como uma questão de informação. No Brasil, uma das maiores autoridades que nós temos em crítica textual é o Wilson Paroski. Ele trata muito dessa questão, tem um livro até interessante que nós vamos fazer um review mais adiante com relação à crítica textual. Vai falar aqui sobre as variantes textuais, a questão dos problemas das variantes, uma letra ou uma nota de beira de capa que são encontradas onde os críticos querem dizer que o texto não foi inspirado ou é um acréscimo, etc. Aqui as principais críticas textuais, ou crítica textual, evidência interna, evidência externa e etc. A tradução bíblica aramaica, siríaca e afins. Aqui nós vamos encontrar essas questões, as traduções, as traduções gregas e afins. E também a tradução latina e afim. Aqui a gente já está no capítulo 18 deste livro. E no seu último capítulo, penúltimo capítulo, a gente vai encontrar aqui as principais traduções para o inglês. E no final, no último capítulo, a tradução da Bíblia para o inglês moderno. Então a gente aqui vai conhecendo essa obra maravilhosa do Norman Geisler e do William Nix. São dois eruditos dentro desse tema, dois homens que debruçam sobre o texto bíblico ou sobre a matéria da introdução bíblica para trazer até nós esse material riquíssimo. Aqui na contracapa a gente vai encontrar aqui algumas informações bem interessantes, de onde veio a Bíblia, como podemos ter certeza de que só os livros inspirados foram incluídos na Bíblia, a Bíblia contém erro, quais são as cópias mais antigas da Bíblia e que temos à disposição. Então, essas e outras perguntas nós vamos encontrar respostas aqui neste livro. Talvez não de uma forma tão profunda, para aqueles que já são acadêmicos ou que estão bem mais avançados dentro do saber teológico, mas para aqueles que estão iniciando dentro da pesquisa teológica ou do conhecimento teológico, esse livro aqui será de grande proveito e de grande valia para você, como foi para mim quando comecei a estudar essa questão da bibliologia ou da introdução bíblica. Esse foi o nosso primeiro review. Eu agradeço aí por você ter ficado até o final. Eu me chamo Augusto e você está no Olhar Teológico.
Eu peço a você mais uma vez que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, que mais reviews irão acontecer com bons materiais, materiais de nível acadêmico, para que você se delicie no saber teológico. Fiquem todos na paz de Cristo.